Gente, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Eu tive uma semana excelente quando anunciaram a 4ª temporada de Black Panther. Mas enfim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Moça Nerd. E o vídeo de hoje é mais um sobre Batman vs Superman, que eu já sei que você já deve estar cansado de me ouvir falando. Mas vamos lá. Ninguém nega que os filmes de quadrinhos super-heróis têm ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos, tornando-se um fenômeno cultural. É tipo, pra onde você olha, tem um filme novo de super-herói. Mas um dos filmes que me marcou muito durante essa época foi Batman vs Superman, que trouxe um confronto, pra mim, épico, apesar do que muitos dizem, entre dois dos super-heróis mais icônicos da DC. Através de uma narrativa bem densa, esse filme influenciou muitos fãs de super-heróis. E hoje eu vou falar sobre os filmes de super-heróis e como eles podem mudar as pessoas que os assistem, usando como fonte o texto A Influência Psicológica do filme Batman vs Superman em Fãs de Super-Heróis, do pesquisador do Equador, Mário Moncayo. Se você tem total confiança de que esse vídeo vai ser bom, já se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. E se você não tem tanta confiança, bom, se inscreve e deixa o like mesmo assim, porque você me ajuda demais. Bom, para começar, vamos falar sobre a origem. Os filmes super-heróis existem desde a década de 1940, mas foi a partir da década de 2010 que se tornaram a grande tendência que é hoje. Esses filmes têm virado grande interesse entre acadêmicos e estudiosos da cultura pop, e cresceu até o ponto que alguns falam que a cultura popular pode estar saturada com tantos super-heróis. O filme Batman vs Superman se tornou um filme famoso e muito discutido, pois trouxe uma batalha tão esperada entre Batman e Superman, dois personagens muito amados e populares. A trama no geral envolveu elementos como heroísmo, sacrifício e dilemas morais. Esses elementos não apenas entretêm o público, mas também faz com que os fãs se identifiquem com os personagens e envolvidos emocionalmente com a história. Afinal, o que mais atrai em um personagem é geralmente o quanto ele consegue se conectar com alguém. O pesquisador Moncayo cita o filósofo Jean Baudrillard, no que diz que dizemos em uma sociedade na qual a realidade é suplantada pelos signos. Isso significa que a forma como interpretamos e nos relacionamos com o mundo é pela cultura e pelos símbolos presentes nela. Mais ou menos ele quer dizer que nós entendemos o mundo a partir daquilo que a gente assiste e vice-versa. A gente meio que compreende o mundo e tudo que existe nele através de símbolos que a gente vê na nossa própria cabeça. Em Batman vs Superman, como a gente poderia enxergar essa teoria dos signos de que aprendemos com o que a gente assiste? Ao se identificar com os heróis, com Batman, com Superman ou qualquer outro, os fãs são levados a adotar a personalidade dos personagens, ou pelo menos traços. Isto é, você ver o Superman e o Batman lutando contra bandidos no cinema pode fazer você se sentir mais corajoso, forte e motivado. Essa influência pode ser bastante positiva, fazendo os super-heróis modelos bacanas de se seguir, óbvio. Mas também pode acontecer o contrário, claro, do filme ser uma influência má. Os filmes de super-heróis geralmente retratam situações extremas e soluções simplistas para os problemas. Isso pode levar os fãs a desenvolverem expectativas irreais em relação à vida real, buscando soluções rápidas e fáceis para seus próprios dilemas, o que pode gerar frustração quando as pessoas percebem que, tipo, a vida não funciona assim, né? Você não vai ser mordido por uma aranha e magicamente poder se vingar de todos os seus valentões da escola, cara. Você tem que se virar na vida que nem todo mundo. Nesse sentido, Moncayo afirma que o mal de se ter tanto filme de super-herói é um monte de exemplos falsos e exagerados que as pessoas acabam entendendo que existe de verdade. Segundo ele explica que muitos dos personagens fictícios apresentam traços supérfluos e exagerados que se tornam parte do mito global. Entende? Isso não quer dizer que os personagens sejam ruins por si só, apenas que eles são tão direcionados em apresentar um contexto específico, a passar uma determinada ideia, que eles parecem personagens com poucas características, porque eles só têm as características úteis à mensagem que tenta representar, o que pode deixar o herói meio superficial. Tipo, por exemplo, os X-Men. Os X-Men praticamente existem só pra passar a mensagem de que, tipo, o preconceito é ruim, você precisa aceitar aqueles que são diferentes. O que tá, claro, é uma mensagem super positiva, super necessária, mas tipo, se você focar apenas nisso, o que mais vai sobrar no personagem? Dessa forma, quanto mais um personagem tenta representar algo ou alguma coisa, menos ele parece com uma pessoa real, e mais um símbolo. Assim, a identificação é substituída por uma mensagem, deixando o personagem chato. Mas muitas vezes isso é feito, mesmo que o filme fique chato, porque isso geralmente traz mais lucro. Assim, o filme sacrifica bons personagens e boas histórias em favor da bilheteria. É o capitalismo mandando, né, gente? Pra tentar entender o que as pessoas tiraram de lição do filme, Mário Moncayo realiza uma pesquisa em Guaiacaú, Equador, a cidade mais importante em relação a eventos relacionados à cultura dos super-heróis no país. O autor faz uma entrevista com fãs de HQs de 30 a 40 anos e perguntou a todos eles o que eles acham do filme. E aí, como você acha que esse filme impactou essas pessoas? Em primeiro lugar, tem a questão da identificação. Muitos fãs, quando perguntados sobre qual o super-herói favorito, responderam o Batman. Eles disseram que a história do Batman era mais fácil de identificar. Muitos dos eventos que aconteceram na vida de Bruce Wayne o transformaram em um vigilante. Ele tem uma inteligência impressionante. Ele enfrenta seus vilões de forma diferente, com as próprias mãos, e com a inteligência. Pensar que o Batman é um personagem real,
que passa por sofrimento, é um órfão, é um herói que caiu e levantou, é mais fácil de você sentir uma conexão. Por outro lado, Superman é mais falso e pode até ser muito plástico. Não que ele seja um personagem ruim, longe disso, mas ele é um pouco mais difícil de se identificar por causa disso. Isso entra na questão que eu tinha falado antes, de que o mais importante do personagem é fazer com que o público sinta identificação com ele. O texto analisa o impacto do filme Batman vs Superman sobre os fãs de quadrinhos, com uma ênfase particular no valor identitário, ou seja, de que forma esses filmes influenciam a personalidade de quem assiste. Os super-heróis contemporâneos serviram como mitos para a sociedade que a gente vive. Tipo, sabe aquilo que a sua mãe falava quando você era pequeno sobre você tem que se comportar bem, senão o bicho-papão vai te pegar? Essa é uma forma de mito para fazer você se comportar quando era criança. Mas será que os filmes de super-heróis não seriam também uma forma de mito para dizer aos adultos como se comportarem? Só que usando a identificação em vez do medo? Afinal, os fãs não apenas consomem o filme, mas também incorporam essas figuras em suas vidas de maneira significativa. Os super-heróis não são apenas personagens de entretenimento, mas símbolos que moldam a identidade e a cultura de grupos de fãs. Moncai argumenta que a indústria cinematográfica americana desempenha um papel crucial na construção da cultura e da identidade coletiva, manipulando os espectadores, que passam a ver esses valores como algo que deve ser seguido. Ou seja, se a sua identidade é parcialmente moldada por tudo aquilo que você assiste, se você é muito obcecado por uma determinada mídia, como a de super-heróis, que normalmente tem fórmulas, digamos, muito restritivas sobre como ele afirma quais valores são certos, quais valores são os errados, você pode acabar moldando a sua forma de ver o mundo a partir dessa mídia, de maneira praticamente inconsciente. Você não percebe que está fazendo isso. O filme Batman vs Superman é um exemplo da cultura pop americana, que levanta questões sobre o significado cultural dos personagens icônicos. Como, por exemplo, explorando se o Batman pode ser visto como símbolo de poder e autossatisfação. Afinal, ao contrário do Superman, por exemplo, ou do Homem-Aranha, e explicitamente falam que eles ajudam as pessoas porque é o certo a fazer, porque é responsabilidade ajudar se você tem o poder, o Batman praticamente faz isso pela satisfação própria, para poder se vingar da sociedade, do mundo que tirou os pais dele. Não é à toa que hoje muitas pessoas fazem memes ou às vezes até textos e vídeos muito sérios sobre como o Batman é um fascista que gosta de bater em pobre. Uma comparação ridícula, diga-se de passagem, mas que as pessoas fazem. Isso é obviamente uma tendência das pessoas tentando projetar o símbolo do Batman, a figura mitológica de um personagem muito popular na vida real. Que essa comparação faça sentido ou não. E ela não faz, só pra deixar claro. Óbvio. Mas enfim, a influência psicológica dos super-heróis nos fãs de filmes e quadrinhos é um tema abrangente e bem complexo, mas é preciso entender essa relação para perceber o impacto que a cultura tem na gente. Esses filmes, séries, desenhos animados, animes ou etc. que todo mundo assiste, têm o poder de moldar a percepção e o comportamento de todo fã. Pode até mudar vidas. Portanto, os fãs têm que entender tanto os aspectos positivos quanto os negativos da influência que eles assistem, para poder assistir de uma maneira consciente e saudável, e não se deixar ser manipulado. Esse tipo de mídia pode influenciar nossa identidade, nosso comportamento e valores, tanto de maneira positiva quanto negativa. Mesmo que sejam fantasias repletas de exageros, essas fantasias têm o potencial de exercer influência na sociedade de consumo. Elas se tornam mais do que mero entretenimento, são ferramentas que moldam a cultura e os valores, e é nosso dever que moldem de uma maneira boa e responsável. E aí, você gostou do vídeo? Eu pelo menos fiz você pensar em alguma coisa nova? Porque eu tenho certeza que eu despertei pelo menos alguma ideia provocante, algum pensamento crítico nessa sua cabecinha. Eu tô muito feliz, sei que esse vídeo valeu a pena. De qualquer maneira, eu peço que você se inscreva se você gostou do canal e dê like nesse vídeo, porque assim você me ajuda pra caramba. Lembrando que sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã e que eu espero te ver aqui no mesmo horário na semana que vem. Tchauzinho!